Bom, gente, na aula de hoje nós estamos estudando análise vetorial e nós vamos apresentar aqui alguns conceitos, né, interessantes, né, dessa parte da matemática que trabalha com vetores, né, que a gente está chamando aqui de análise vetorial. Inicialmente, aqui na adição de vetores, a gente quer colocar o seguinte: a gente vai colocar, por exemplo, um vetor que é exatamente o vetor que já está definido na forma analítica como vetor na origem, vetor posição. Tá? Mas o que é isso, um vetor posição? Então vamos supor, né, que eu tenha um vetor AB, né, tal que esse A, né, é definido por um ponto, tipo 2, 4, e o B é definido por um ponto, sei lá, 5, e nós, ao termos o vetor AB, para que a gente possa estar trabalhando com essa álgebra vetorial, nós devemos fazer com que o vetor AB seja transladado, né, para a origem do sistema, de modo que esse vetor na origem seja exatamente equivalente a esse, quer dizer, tenha a mesma direção, mesmo módulo e mesmo sentido. Então, com isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar, por exemplo, um vetor, vamos pegar, melhor dizendo, um sistema cartesiano, tá? Vamos representar aqui, ó. Então nós temos esses dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y. Esse A eu vou representar por 2, aqui 1, 2, 3, 4, né? E vamos, como a gente vai precisar do 5y, eu vou aumentar aqui 5. Então, nós temos o 2, 1, 2, 3, aqui o 4, e nós vamos representar esse ponto aqui, que é o ponto 2, 4, que vocês estão vendo aqui, como a origem do vetor, o ponto A. E o ponto B, que é a extremidade, ele está definido no ponto 1, certo? Está aqui. E o 5, que é o Y. Tá? Então, seria a extremidade. Então, esse vetor, que é o vetor AB, ele tem aqui essa representação. Veja, começa do A e vai para o B. Ok? Esse vetor AB é um vetor que foi definido por 2 pontos, mas, volto a dizer, a gente, para trabalhar muitas vezes com questões vetoriais, a gente precisa trabalhar com esses vetores numa representação onde a origem aqui do vetor ele venha para a origem do sistema, de modo que eu represento esse vetor aqui com uma condição. Esse vetor, quando ele vem para cá, tá, ele mantém a mesma direção. Quer dizer o seguinte, essa reta aqui, ó, que passa aqui pela origem, tem que ser paralela a essa reta, tá, que é uma reta suporte do vetor. Tá? Então, se eu consigo trazer ele aqui com essa condição, paralelamente, né, e se esse módulo, que é o comprimento do vetor, é o mesmo, e o sentido é de baixo para cima, o sentido da flecha, eu tenho esses dois vetores equivalentes representando lá o mesmo fenômeno. Né? O fenômeno vetorial ele pode ser representado por segmentos orientados de infinitas formas, desde que mantenha as características. Tem a mesma direção, quer dizer, estão sob suporte de retas paralelas, tem mesmo comprimento, mesmo chamado módulo, e tem mesmo sentido, porque se o sentido da flecha está de baixo para cima, aqui tem que ter de baixo para cima. Perfeito? O que fica aqui claro é que quando eu jogo esse A para cá, e o meu sentido tem que ser para lá, então o meu vetor tem que estar com esse sentido, tem que ter o mesmo sentido. Mas se eu pegar esse carinha aqui e observar por exemplo, a projeção dele aqui, ó, né? A projeção dele vale uma unidade, no sentido que quando eu projeto aqui, tá, esse comprimento, valor absoluto é uma unidade. Então,
se eu tiver desenhado o mesmo vetor aqui, ele tem que estar aqui, no valor absoluto, na projeção dele, sobre uma unidade. Esqueça esse relativo. Estou medindo essa medida. Se essa medida aqui é 1, de 1 para 2, ela tem que estar aqui como 1. Ah, e daqui para cá, quando eu olho aqui, eu também tenho uma unidade, de 4 para 5 é 1. Então, se eu olhar esse vetor, né, estou representando aqui a projeção dele lá, né, ele vai ter aqui também uma unidade. Então, a mesma unidade da projeção aqui no eixo X é a mesma quantidade de unidades aqui. Como aqui é 1 e 1, aqui ficou em 1. E isso caracteriza, então, o meu vetor, né, que é o vetor que foi transferido aqui, com essa cara. Esse vetor, aquele cuja projeção dele é a mesma projeção, em termos de valores, ele tem a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Certo? Você pode até estar questionando aqui uma questão, a mesma direção. A mesma direção você pode ver pelo ângulo aqui, θ, que é o ângulo que nesse triângulo retângulo aqui, ó, é o ângulo que esse vetor, esse segmento orientado faz com essa linha aqui, que é paralela ao eixo X. Então, se você olhar, por exemplo, esse ângulo θ, a tangente desse ângulo θ é o cateto oposto, que na realidade vale 1 unidade, sobre o cateto adjacente, que também vale 1. Porque na trigonometria, a tangente trigonométrica é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E se eu olho aqui, ó, também, olhando isso aqui como ângulo alfa, no sentido que eu não conheço além do ângulo, a tangente de alfa também é o cateto oposto, mas o cateto oposto vale 1. E o cateto adjacente, no valor de medida geométrica absoluto, vale 1. Então veja que a tangente de θ vale 1, a tangente de alfa vale 1, e daí você conclui que θ igual a alfa. Né? Se suas tangentes são iguais, os ângulos são iguais da trigonometria. Então, isso garante que o θ é igual a alfa, isso garante que essa direção, né, a reta paralela aqui, a reta que passa por esse vetor e passa por esse, são paralelas. Né? Por quê? Porque você está tendo aqui, ó, vamos dizer assim, em geometria analítica eles chamam de inclinação da reta. A gente tem a mesma inclinação, a mesma tangente de alfa, tangente de θ. Isso, então, que são paralelas. Não precisaria fazer isso? Não. Mas você, na medida que eu faço essa transferência, do jeito que eu falei, observando as projeções, desenhando ali, eu vou manter a mesma direção. E o módulo? O módulo do vetor AB, né, no sentido que eu quero o comprimento do vetor AB, que é exatamente a hipotenusa desse triângulo, né, se eu pensar nisso, né, olhando isso aqui como hipotenusa, e o teorema de Pitágoras, o módulo de AB ao quadrado é exatamente esse cateto, de 4 a 5, que vale 1 ao quadrado, mais esse cateto, que vale 1 ao quadrado. Quer dizer, olhando para esse triângulozinho aqui, ó, eu estou usando o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é o quadrado desse cateto mais o quadrado desse cateto, que dá 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. O AB, ou o módulo de AB, que a gente está chamando, vale a raiz de 2. E aqui também é a mesma coisa, porque se você olha para esse vetor, tá, como aqui é 1, esse cateto é 1 com esse cateto é 1, então esse novo vetor, vamos chamar esse vetor aqui de U, tá? Esse vetor U, o módulo dele ao quadrado também vai ser esse cateto aqui ao quadrado, ele vale 1, mais o outro cateto, um valor absoluto 1, e eu tenho também aqui, né, que isso aqui é 2, e o módulo de U é igual a raiz de 2. Então, os dois comprimentos não valem raiz de 2. E o sentido está claro para mim, que o sentido é o mesmo, porque ele vai, né, de baixo para cima nessa direção, que é da reta para reta, né, nessa reta suporte. Então, mas tá, beleza. Mas eu posso fazer isso de uma forma mais interessante, tá? É achar esse vetor AB na origem, né, fazendo o seguinte: observe que quando eu joguei para lá,
na realidade, eu joguei esse vetor para lá, olhando para, vamos dizer assim, olhando para esse vetor, mas fazendo uma comparação da sua projeção no eixo X na projeção do eixo Y. Então, essa projeção no eixo X, ela é dada aqui em valor relativo quando você pega o B, vamos pensar assim, o B, que é a extremidade, que é a B, ó, o B é a extremidade, subtraída do A, que é a origem. E veja aqui 5, que é a extremidade, no Y de B, subtraído de 4, seria a extremidade de A. Então, o que nós fizemos? 1, extremidade, menos 2, origem. Isso é o X. 5, extremidade, menos 4, que é a origem. E esse 1 menos 2 dá um menos 1, o 5 menos 4 dá 1. Então, quando eu olho para o AB e dizendo que ele é igual a U, e o U é menos 1, eu tenho exatamente aqui, ó, a representação do vetor, né, que é exatamente o menos 1. Evidente que quando eu olho para esse vetor, eu vejo aqui a projeção dele no eixo X, mas quando eu falei lá, eu falei da projeção em valor absoluto, numa unidade, mas para caracterizar aqui o sentido, aqui para cima, ele vem como negativo, com menos 1, e aqui 1. Então, quando você quer exatamente pegar um vetor qualquer e colocá-lo na origem, né, fazer chamado vetor posição, vetor aplicado na origem, basta que você faça exatamente essa diferença da extremidade x, né, por exemplo, x de B menos o x de A, vírgula, o y de B menos o y de A. Aí você tem o ponto e liga da origem ao ponto, você tem esse vetor, né, transladado, aplicado na origem, que é exatamente um vetor equivalente, né? Ele está representado de uma forma diferente, mas equivale, né? Ele tem a mesma direção, tem o mesmo sentido e tem o mesmo modo, então tem as mesmas propriedades, beleza? Agora, quando nós vamos colocar aqui de uma forma, por exemplo, você tem um vetor U adicionado com vetor V. Esse vetor U adicionado com vetor V, né, como eu posso determinar quando o U ele é apresentado de uma forma, vamos botar assim, 2, 3, tá? E o V ele é apresentado lá, vamos botar 1, por exemplo. Porque inventei aqui dois vetores, posição, o vetor 2, 3 e o vetor 1, certo? Veja que quando você, vamos fazer aqui um desenho, tá? Quando você pega esses dois vetores e representa esses dois vetores no sistema, então veja, aqui eu vou botar assim, vou botar aqui 1, 2, tá certo? Aqui, vamos chamar aqui o X e aqui 1, 2, 3, tá? Aqui o 3. Então, nós fizemos aqui o vetor U. Ao zerar o vetor U, é o vetor cujo X é 2, cujo Y é 3, e esse vetor, né, U está representado aqui. Perfeito? Está aqui o U. E o vetor V, vou pegar aqui a outra caneta, o vetor V é um vetor que está sendo representado por 1, 1. Então, vamos olhar aqui, né, para esse vetor, onde o meu X e o meu Y é 1. Então, vamos aqui imaginar esse vetor V aqui. Então, eu tenho aqui o vetor V, que ele está no X1 e no Y1, perfeito? Bom, nós queremos adicionar U com V, e a gente já disse o seguinte, como é que eu adiciono o U mais V? Então,
a extremidade de U, certo? Veja, o U ele tem extremidade aqui, a extremidade dele vai coincidir com a origem desse vetor aqui, que é o vetor V, tá? Então vai coincidir. Então eu tenho que pegar a origem dele e colocar aqui. Mas de modo que eu tenho que fazer exatamente agora o contrário daquilo. Eu vou pegar esse vetor e transpor para cá. Então é interessante observar o seguinte, que a projeção dele aqui é 1, no x e a projeção dele é 1. Então eu vou botar aqui, ó, de 2 para 3 é 1 e de 3 para 4 é 1. Então, deixa eu colocar assim para que você perceba que nós temos aqui, ó, uma situação dessa, que quando eu pego esse vetor e faço isso aqui, ó, tá? Quando eu projeto ele aqui, no eixo X, a projeção dele dá uma unidade, e de 3 para 4 a projeção dele dá unidade. Então exatamente eu fiz o translado desse vetor para cá, porque quando eu garanto isso aqui, ó, mesma projeção, eu estou levando esse vetor paralelamente, né, mantendo a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo ponto, certo? E a adição de U mais V, na realidade, é esse vetor que vai desse ponto até a extremidade do vetor V. Quer dizer, na realidade, aqui está a adição de U mais V. Se você olhar, né, para U mais V, e olhando isso com vetor posição, você tem que olhar para o ponto extremo aqui. E esses pontos extremos é quem? 3, 4. Então você está dizendo que se eu adicionar U mais V, essa adição é o vetor que está representado por 3, 4. Sim. Mas o que você observou? Você tinha U, quando você pegou essa projeção aqui e passou para cá, né? Porque esse vetor tem que ter minha projeção, na realidade você pegou o 2 e acrescentou uma unidade, porque aqui você tinha 2, né, e depois você acrescentou 1 para poder colocar esse vetor aqui, que é exatamente pegar esse 2, tá, e adicionar com esse 1. Então você faz 2 mais 1, então 3. E aqui mesma coisa, quando você olha para o U, você tem 3. Então você levou o V de modo que a projeção dele é uma unidade. Exatamente esse 1 aqui. Então você pegou o 3, tá, e adicionou 1, porque 3 para 4 dá 1, para poder chegar exatamente nesse ponto, que é a extremidade do vetor V. Então você vai pegar agora o 3 e, veja, o 3, que era aqui a extremidade de U, adicionado com 1, que seria essa projeção. Então, 3 mais 1, que é 4. Então, o que está claro para a gente, de uma forma geral, quando eu tenho assim, um vetor U, independente de que número seja, A, B, A, ou seja, isso aqui é positivo. Se fosse números negativos, se fosse fração, esse processo é o mesmo. A forma de desenhar é um pouco diferente, mas o processo é o mesmo. A gente mostrou uma situação bem simples, criando um modelo e dizendo o seguinte: se eu tenho um vetor U e um vetor V, por exemplo, CD, U adicionado com V é exatamente a soma de A mais C e B mais D. Então, dessa forma, você consegue aqui ver que essa adição de U mais V é exatamente somar o X, né, A mais C, e somar o Y, B mais D. Certo? Então, você mostrou exatamente como é que você tem essa adição de dois vetores. Beleza? Então, agora, nós vamos apagar, tá? Certo, gente? Tá. Pode, então. Então, olha só.
Nós agora vamos verificar uma situação que é a seguinte: multiplicação de um escalar número por um vetor. Tá? Então é uma questão, né, que a gente vai mostrar agora. Você tem um vetor U, vamos chamar esse vetor U de um vetor 1, 3. E vamos supor que nós queremos um vetor V que seja o dobro de 1, 3, quer dizer, 2 vezes 1, 3. Tá? Essa representação, né, que nós temos ali, dado o vetor U, né, e o vetor V seria 2 vezes aquele vetor U, certo? Como é que a gente pode definir isso vetorialmente? Toda vez que você tem um número multiplicado por um vetor, é evidente, se esse número for inteiro, tipo positivo, né, 2, 3, 4, é como se você tivesse a adição desses vetores. Por exemplo, 2 vezes 1, 3, né, vetor representado por 1, 3, é 1, 3 mais 1, 3. Que você, como se estivesse multiplicando. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6. Então, na realidade, multiplicar um vetor por um número é você pegar esse número e estar multiplicando por esses elementos, x e y. Certo? Então, nessa questão aqui, eu tenho esse vetor, que é o vetor, né, que eu estou representando aqui, por exemplo, por 1, tá? 3, quer dizer, que seria, né, por exemplo, esse carinha aqui, ó, né, que vai, tá, do 0, 0 até aqui. Quando eu multiplico por 2, eu dobro o 1 e aqui, né, vou colocar isso aqui até mais lá em cima, e eu dobro, tá? Vou botar aqui o 6 e eu dobro o 3, no sentido que 2 vezes 3 dá esse 6 aqui. Então, se nós agora representarmos esse vetor 2, 6, certo? Esse vetor, ele estará aqui, ó, estará na mesma direção, né, porque ele estará na mesma direção, tem o módulo dele, é o dobro desse cara aqui, porque se nós dobramos esse segmento, isso aqui é um segmento, tem um módulo, se eu dobro o segmento, eu dobro o módulo. Então, o vetor V tem, se eu olhar para o vetor V, tá, que é esse vetor que vai daqui até aqui, ele tem o dobro dessa representação geométrica, então o dobro do módulo. A questão aqui de ter a mesma direção, né, você poderia estar vendo exatamente como eu fiz aqui, ó, lembra do triângulo retângulo? Isso aqui é até alfa. Há uma proporcionalidade aqui, ó, a tangente de θ é o cateto oposto, que é de 3 para 6, isso aqui dá 3, né, sobre esse valor aqui, que é uma unidade. A tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que de 1 para 2 dá 1. Se eu olho para o alfa, eu tenho exatamente, né, nesse triângulo aqui agora, a tangente de alfa é o cateto oposto, que também vale 3, sobre o cateto adjacente, que vale 1. O que garante a direção é esse ângulo com essa reta aqui paralela, né? Esses ângulos, eles são iguais. Se eles são iguais, eu tenho aqui uma linearidade, eu tenho uma linha, né? Então, esses dois vetores, tanto o vetor U, que é esse, como o vetor V, que é esse, eles estão sobre a mesma reta, então tem a mesma direção. E tem o mesmo módulo, porque a gente já falou, que eu estou, na realidade,
visualmente ou geometricamente, eu estou dobrando o segmento. Dobrar o segmento, no sentido geométrico, é dobrar o comprimento. Você nem precisa calcular um módulo desse. Se eu calcular um módulo desse, eu vou ver que eles têm módulos dobrados. Quer dizer, o modo de ver o dobro do modo de outro. E o sentido fica caracterizado aqui, que tem o mesmo sentido. É interessante a gente agora mostrar que quando eu tenho uma situação, né, por exemplo, Alcir, e se você tem o mesmo vetor U, que é o vetor 1, 3, e nós queremos agora colocar o menos 2U. O menos 2U, né, se eu olho da mesma forma, eu tenho o menos 2 com o menos 3. Certo? É como eu tivesse aqui uma situação assim, ó, presta atenção. Beleza, eu tenho um sistema cartesiano, tá? Tá aqui. E se eu olho já, vamos imaginar que eu olhasse para 2U. Né? O 2U, a gente já viu que é 2, 6, no sentido que eu tenho 2 e o 6. Então o meu 2U, né, ele estaria aqui, ó, vou botar assim, ó, 1, 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Botei aqui numa escala menor, tá? Então eu tenho esse carinha aqui, né, que é o 2U. Mas quando você olha para o menos 2U, veja que esse 2 simetriza aqui, ó, menos 2. E veja que aqui na realidade é menos 6, não é isso? Que é menos 2, quer dizer, 2, menos 2, menos 6, perdão. Então, o outro simetriza com esse 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seria o menos 6. Então, o que está claro para a gente, né, nesse outro ponto? Que, como esse cara está aqui, 2 menos 2, ou 6 menos 6, quer dizer, esses vetores, né, eles também têm a mesma direção, tem mesmo módulo, porque, observa, a projeção dele aqui dá 2 unidades, a projeção dele aqui dá 6, a projeção dele dá 2, a projeção dá 6, tem mesma direção, né? Se eu olhar, por exemplo, eu quero olhar esse ângulo aqui, ó, né, como um ângulo θ, tá? E eu quero olhar esse ângulo aqui como outro ângulo, o ângulo da hora. Então, a tangente de θ é esse cateto sobre o cateto oposto sobre adjacente, tangente desse ângulo aqui, tangente de alfa, cateto oposto sobre adjacente, esses valores são iguais, né? Se eu olhar num triângulo. Por exemplo, tangente de θ é 6 dividido por 2, que dá 3. Tangente de alfa é 6, o valor absoluto, dividido por 2, que dá 3. Então, essa reta, essa reta aqui, onde é a reta suporte dos vetores. Então, os vetores têm a mesma reta suporte, têm a mesma direção. Sentidos contrários, porque eu estou vendo, a minha representação aqui é 2, 6, aqui é menos 2, menos 6. Então, um para lá, outro para cá. E o mesmo módulo tem o mesmo comprimento, né? Só que o desenho dele não está para cá, outro para lá, mas o valor de medida é o mesmo. Então, quando você tem um vetor e multiplica por um número negativo, ele muda o sentido do vetor. Ele faz que aquele vetor que tinha um sentido, ele passa a ter o sentido contrário, na mesma direção, que é a reta suporte. Na mesma direção, só que um está para cima e um está para baixo. Então você multiplica, você vê que você multiplicou, ó, deu 2, 6, deu 2, 6. Mas o menos fez com que desse menos 2, menos 6. Isso caracterizou exatamente daqui um sentido para cima e daqui do outro sentido para baixo. Então aí você tem exatamente essa questão. Se você está multiplicando um vetor por um número positivo, o resultado dele vai ter o mesmo sentido. O vetor que você, né, usou lá para multiplicar. Se você multiplica por menos, né, você pega um vetor e multiplica por menos, ele muda de sentido em relação àquele vetor que você tinha. Você está multiplicando. Então ele mudou o sentido porque o menos muda o sentido desse vetor. Faz com que ele se mude o sentido vetorial. Certo? Bom,
Aí, nós temos uma outra questão que eu quero falar, que é, nós já até falamos isso, que é chamado módulo do vetor. Ah, Alzira, você já falou de módulo do vetor, tá? Módulo do vetor. Eu estou apagando assim para vocês estão olhando aí, mas eu estou apagando, né? Vocês estão prestando atenção, não sei o que eu estou falando, nem estou copiando, mas por conta do tempo, preciso fazer isso de certa forma rápida. Então, é assim. Então, o módulo de um vetor é quando eu tenho aqui, por exemplo, no R2, tá? No plano, eu tenho aqui o x e aqui o y, e vamos supor que eu tenho aqui um vetor, né, que eu estou chamando, né, esse vetor aqui, que é um vetor U, e eu estou chamando esse vetor U, representando ele por AB, que é exatamente esse ponto, o módulo dele, né, olhando para esse triângulo retângulo, a gente já até fez isso, só que agora eu estou voltando. O módulo dele é a aplicação do teorema de Pitágoras. Então, esse aqui, como hipotenusa, medindo esse comprimento, módulo de U ao quadrado, é exatamente esse valor, né, de A ao quadrado, mais esse valor aqui de B ao quadrado. E o módulo de U é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui só chamando a atenção, Alzi, mas se eu tivesse um vetor escrito assim, U, sei lá, 3 menos 4, né? Para dar um númerozinho, uma raiz quadrada exata. Mas aí eu tenho menos 4. Quer dizer, a questão é, quando você olha para o módulo de U, né, ao quadrado, que você bota a raiz quadrada, quer dizer, você tem que estar olhando para esse cara aqui como cateto, é 3 ao quadrado, e geometricamente, realmente, é o valor absoluto, é o valor positivo. Mas mesmo que você coloque isso aqui, ó, olhando assim, eu vou elevar ao quadrado o x, elevar ao quadrado o y, botando negativo, esse quadrado faz que dê positivo. Então, existem situações, tá? Nesse caso, não há muita preocupação em você botar, né, o valor só positivo aqui, o valor absoluto. Tá claro? Se eu estou olhando para a geometria, né, se eu olho para um triângulo retângulo, eu digo assim, ó, esse lado mede 3, esse lado mediria 4, né, não menos 4. Mas acontece que o menos 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. Então isso às vezes passa no sentido que eu tenho 9 mais 16, que dá raiz de 25 e dá 5. Então o módulo, na realidade aqui, não é o módulo de U ao quadrado, é o módulo de U, porque eu já tirei a raiz quadrada. Então o módulo de U dá 5. E assim você calcula o módulo de um vetor, certo? Agora, eu vou falar de o que é isso, que eu vou chamar aqui versor de um vetor U. O que é o versor de um vetor U? Bom, o versor de um vetor U, eu vou logo definir, tá? E digo mais, o versor de um, vou botar assim, de um vetor U é o mesmo que é o vetor, vou botar assim, unitário, vou definir assim, unitário de U. Vamos ver o que é esse vetor unitário de U, certo? Então, o versor de um vetor U é o vetor unitário de U. Geometricamente, aqui eu não vou dar valores não, só para mostrar no desenho o que nós temos aqui para entender. Vamos supor, né, que eu tenha aqui um vetor U, né, que seja isso aqui. Ó. Isso aqui é um vetor U. Tá? Aqui um vetor U, estou chamando de U. Certo? Esse vetor U existe aqui, ó, no vetor uma unidade que eu chamo
unitária, de modo que eu vou somando aqui esse módulo. O módulo é um comprimento que vale uma unidade de medida. Vamos dizer, se aqui fosse 5 centímetros, né? Existe uma unidade que essa unidade que eu estou querendo colocar aqui é o módulo, é a medida da unidade mesmo, módulo 1. É um vetor de comprimento 1. Tá? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, o versor de um vetor U é o vetor unitário de U, quer dizer, é um vetor de módulo 1, que está aqui e que tem a mesma direção e o mesmo sentido. Só que o comprimento desse vetor aqui, ó, o comprimento dele, tá? Ou o módulo dele, o comprimento dele é 1. Quer dizer, então esse cara aqui, tá? Que tem o comprimento 1, tem o módulo 1, é o que a gente chama de versor desse vetor U. Quer dizer, na realidade, se eu quero U, eu vou ter tantas vezes esse cara. Tantas vezes esse cara vai dar U. Mas entende uma coisa interessante, porque você assim, isso aqui vai somando 5 vezes esse dá U. Às vezes não é 5, é 5 vezes mais uma parte dele, mais meio desse vetor unitário. Então, há uma relação, né, que você pode encontrar U a partir dele, mas não necessariamente que está multiplicando isso aqui precisa ser um número inteiro, 2, 3, 4. Você pode ter 3 meios, você pode ter 5 meios, você muitas vezes tem até um número irracional que multiplica esse cara para encontrar aquele ali, certo? Então é exatamente um vetor, né, que está aqui, onde ele multiplicado por um número real vai dar o U. Tá? Mas ele está sobre esse vetor U, quer dizer, aqui. Então, como é que eu determino esse cara aqui, que é o versor de U? Primeiro, nós vamos achar, vamos olhar por um exemplo, vamos supor que eu tenho U, esse cara aqui mesmo, que é o vetor que eu chamei de 3 menos 4. Tá? E nós já vimos que o módulo de U, né, fazendo aqui, ó, nós encontramos quem? Nós encontramos 5, certo? Então, o versor, aí vem a definição que eu quero botar. O versor de U é esse vetor, que é o vetor que a gente está vendo ali, 3 menos 4, onde eu vou fazer essa representação e dizer o que ele é. Dividido o versor, seja U, deixa eu botar assim, seja o vetor AB, tá? E seja, vamos botar assim, módulo de U representado assim, módulo de U. Então, o versor de U é pegar esse cara e dividir pelo módulo de U, quer dizer, pegar a representação do vetor e isso aqui quer dizer o seguinte, eu pego esse A e divido pelo módulo de U, eu pego esse B e divido pelo módulo de U. Né? É uma indicação para você fazer assim. Então, veja, eu quero achar o versor de U, então eu peguei o 3 menos 4, que é o, e vou dividir por 5. Então, o versor de U é 3 quintos menos 4 quintos. Então, quando você representa o 3 menos 4, né, se você pegar o 3 quintos menos 4 quintos, ele vai cair exatamente aqui, né, sobre o vetor 3 menos 4, e esse comprimento desse vetor aqui, ó, que é esse, é 1. Quer dizer, olhem agora para o versor de U e vamos achar o módulo dele para ver se dá exatamente o comprimento lá. Certo? Então, olha só.
olha assim, vou botar aqui, ó, o módulo do versor de U. Tem que dar 1, porque o versor de U ele é um vetor unitário, de módulo 1. Então vamos ver. Quem é o módulo do versor de U, no nosso caso? É o módulo, né, vai ser a raiz quadrada desse cara aqui ao quadrado, né, 3/5 ao quadrado, mais o menos 4/5 ao quadrado. Estou fazendo assim, estou pegando esse cara ao quadrado mais esse outro cara ao quadrado. Alzi, beleza. Então a raiz quadrada de quem? De 9, 5 ao quadrado é 25, quer dizer, 3 vezes 3, 5 vezes 5, mais menos 4 ao quadrado é 16, 5 vezes 5, 25. Se você somar 9 com 16, dá 25. 25 sobre 25 dá 1. Raiz de 1, o módulo é 1. Então veja que quando eu busquei o módulo do versor de U, eu encontrei U. Certo? E o que é mais interessante, né, olhando um pouquinho para cá, é o seguinte, aquilo que nós dissemos, o vetor 3 menos 4, seria esse vetor, existe um número que multiplicado pelo versor, que é o 3/5 menos 4/5, esse número que multiplicado por esse versor, que é um vetor unitário, vai ter que dar o 3 menos 4. E esse número aqui é exatamente o módulo do vetor. Quer dizer, por quê? Porque a fórmula, ó, você volta a ter, ó, o AB é o versor de U multiplicado pelo módulo de U. Então, quem é o módulo de U? O módulo de U deu 5. Então, se você pegar o 5 e multiplicar por 3/5, dá 3. Se você pegar o 5 e multiplicar por menos 4/5, dá menos 4. Então, veja que esse cara, que é o cara que a gente estava querendo achar, é exatamente o que a gente está chamando aqui de versor do vetor U. Bom, então veja, nós nessa aula nós falamos um pouquinho lá da edição, uma coisa que a gente já tinha feito, multiplicação de um escalar por um vetor, né, falamos do módulo de um vetor, falamos de versor de um vetor U, certo? Agora, pode apagar? Então agora eu vou falar de uma forma que se chama forma canônica do vetor. Tá? Então veja, forma canônica do vetor. No R2, vamos falar do vetor. É aqui particularmente, ainda estamos no R2. Tá? E o que se chama isso, forma canônica? Vamos olhar aqui, ó, uma situação que eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y, e vamos olhar para um vetor posição, que eu estou aqui chamando de U. Esse vetor, aqui existe um valor A, aqui existe um valor B. Tá? Bom, o que consiste, né, esse vetor aqui é um vetor U, o que consiste o que a gente chama de forma canônica? É como se eu tivesse, lembra que nós falamos, quando a gente falou de versor, é como se eu quisesse achar o versor desse vetor aqui, que seria esse vetor que está sobre o eixo X. Então, eu vou olhar aqui para um vetor unitário que tem a mesma direção, o mesmo sentido desse vetor que está definido aqui, ó, que seria, no caso, o vetor A0. Como ele está sobre o eixo X, o Y é 0. Então, seria um vetor definido por A,0. Então, esse cara aqui, que é exatamente o unitário desse vetor, eu vou chamar de I. Certo? E aqui existe também um unitário desse vetor que vai daqui até esse ponto, que eu vou chamar de J. Então, sempre no horizontal, esse unitário
o módulo de I, se eu olhar assim, quanto é o módulo do vetor I? O módulo do vetor I é 1. Quanto é o módulo do vetor J? O módulo do vetor J é 1. Eles são vetores de módulo 1. Certo? Então, se eu tenho aqui um A, né, e veja que o módulo de A, exatamente o módulo de A é A, né, quando eu olho para isso aqui, ó, o módulo desse vetor aqui é A, que é o comprimento dele, que é essa medida. Então, se eu pegar esse vetor todo aqui, ó, eu posso dizer que ele pode ser representado por A vezes o I. Né? É como se eu tivesse aqui, ó, aqui, quer ver? Eu tenho um vetor, o vetor, né? Aquele botou, o versor de U é esse. Né? Então, quando eu quero encontrar, né, um vetor, esse vetor U, eu multiplico o módulo dele, certo? O módulo dele pelo versor. Não foi isso que a gente fez? Agora eu apaguei do lado de cá. Então a gente pega o módulo de U e multiplica pelo versor, que seria o vetor unitário. Aí eu vou encontrar U. É o que eu estou fazendo aqui. Ó. Esse vetor é o módulo dele, que é A, multiplicado pelo versor, que é o I, é o AI. E do lado de cá, né, o outro, aqui, ó, como eu estou querendo fazer, eu quero representar esse vetor, eu vou fazer uma representação de adição de vetores. Então esse vetor aqui, ó, eu vou chamar de AI, e esse aqui que está do lado de cá, né, daqui é o B, seria equivalente a esse, é o BJ. Certo? Seria o módulo desse vetor vezes o unitário dele, o versor, que é o J, então BJ. Então, quando eu faço o AI, tudo isso, e aqui, ó, o BJ, quando eu pego isso aqui, a adição de AI mais BJ dá exatamente o vetor U. Tá? Aqui, olhando na forma de adição de vetores, eu tenho o vetor U. Então, o vetor U é o vetor AI, representado assim, mais, olha, a extremidade com a origem do outro, olha certo, mais BJ, vai dar essa resultante, U. Então, o que está claro para a gente, quando você tem um vetor U, na forma, vamos dizer assim, na forma analítica, que ele está representado por AB, eu quero escrever na forma canônica. Né? Essa questão do canônico é porque ele é formado de vários pedacinhos, né? É como se você pegasse um cano e fosse acoplando um no outro. Então é evidente que o A é na adição de vários Is. Então, por isso até a palavra canônica, a forma canônica, que vai dependendo desses unitários, que vai adicionando o AI e o AJ. Então, veja que se eu tenho o vetor AB na forma canônica, basta eu pegar o A, que é o X, e multiplicar por esse vetor que vai estar sempre, que é sempre unitário aqui. O I vai ser sempre o vetor, que a gente vai chamar de unitário no eixo X. E eu vou pegar o B e multiplicar pelo vetor unitário no eixo Y. Então, a forma canônica de escrever o vetor AB é AI mais BJ. Quer dizer, para o X, eu boto A vezes I sempre. Para o Y, eu boto o que está aqui, que no caso geral é B, genérico, B multiplicado por J. Então aqui você tem uma representação, de certa forma, uma representação dita canônica, certo? A grande questão, né, você pode aqui observar, né, quando você está fazendo operações com vetores, eu tenho esse vetor aqui, ó, U é um vetor 4, 3 e V é um vetor 2 menos 5.
Vamos supor que eu queira U adicionado com, ou com menos, mais adicionado com menos 2 vezes o V. Vamos dizer que eu tivesse assim, o U estou adicionando com menos 2 vezes V. Do jeito que nós estamos aqui, que é na forma analítica, vejo o U é 4, 3. Adicionado com menos 2 vezes V. Então, como eu falei, você simplesmente vai fazer algebra. Pega o menos 2 e multiplica por esse vetor, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 2 vezes menos 5 dá 10, né? Isso, menos com menos dá 10. E adicionando, você vai ter 4 com menos 4 adicionado dá 0, e 3 mais 10 dá 13. Então, ao fazer exatamente o U adicionado com menos 2V, nós vamos encontrar o vetor que está representado analiticamente por isso aqui, 0, 13. Agora, eu tenho agora sim o que é a representação analítica. Se é analítica, eu vou ter 4i mais 3j. E o nosso V, ele vai ser 2i menos 5j. Assim se representa. Da mesma forma, se eu quero fazer U adicionado com menos 2V, eu vou pegar o U, que é o 4i mais 3j, e adicionar o menos 2, que multiplica o V, que é o 2i menos 5j. Então, eu vou ter 4i mais 3j, e aqui, menos 2 com 2 dá menos 4i, e o menos 2 com menos 5, mais, menos com menos mais 10j. E ao fazer aqui, algebricamente, da mesma forma, 4i com menos 4i dá 0, que seria 0i, e aqui, o 3j com mais 10j daria quanto? Mais 13j. Evidente que o 0i, para a gente é 0, então esse vetor seria só o 13j. Não há necessidade aqui de representar o 0i, porque entende-se aqui, quando ele bota o j, que o número que está multiplicando o i, que seria esse valor aqui, seria 0. Então, se você olhar para 13j e quiser escrever na forma analítica, né, você tem que estar olhando assim, ó, como não aparece o i, então aqui é 0. O que está multiplicando o j é 13. Tá? Mas na forma canônica, basta você botar 13j, tá certo? Então, gente, nessa aula de hoje a gente fez assim, algumas colocações, né, de análise vetorial, para que a gente possa estar depois fazendo alguns exercícios. Então, quero agradecer, obrigado aí por vocês e até uma próxima aula.